Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a esta videoaula sobre aplicações de integral e nesta videoaula nós falaremos sobre área entre curvas. Considere f e g duas funções contínuas em um intervalo fechado de a até b e g de x menor do que ou igual a f de x para todo x que pertença a este intervalo de a até b e a região R, limitada inferiormente pelo gráfico de g, superiormente pelo gráfico de f, à esquerda por x igual a a e à direita por x igual a b. Aqui nós temos desenhada aqui a representação aqui dessa região R. Então nós podemos visualizar no gráfico que nós temos que a região R é limitada inferiormente pelo gráfico de G, superiormente pelo gráfico de F, à esquerda por x igual a A e à direita por x igual a B. A pergunta é, como nós podemos calcular a área da região R que nós vemos aqui no gráfico? Podemos pensar na aproximação dessa área por meio da área da região do plano formada pela união de n retângulos. Suponhamos que esses n retângulos tenham a mesma largura, que nós chamaremos de ΔX, que é igual a b menos a sobre n. Para simplificar, nós colocamos que os retângulos têm a mesma largura, mas isso não necessariamente é uma regra. Os retângulos podem ter larguras diferentes, dependendo, da sua partição do intervalo de A até B. Mas para ficar mais simples, nós vamos fazer aqui de modo que esses retângulos tenham a mesma largura, que chamaremos por ΔX. No gráfico está aqui representado um retângulo, onde nós vemos aqui a largura dada por ΔX. Cada retângulo I terá a altura dada por f de xi estrela menos g de xi estrela, ou xi asterisco, sendo xi asterisco um ponto que pertence ao intervalo de xi menos 1 até xi. Nós temos aqui a representação de um desses retângulos. Aqui nós temos o ponto xi menos 1 e aqui nós temos o ponto xi. O tamanho, a largura desse retângulo é ΔX e qual é a altura? Então a altura desse retângulo vai ser dada pelo seguinte. Então, dado um ponto que nós escolhemos aqui, que é o ponto xi estrela ou xi asterisco, que é um ponto que pertence a esse intervalo de xi menos 1 até xi, então a altura vai ser dada por f de xi asterisco menos g de xi asterisco. Então essa é a altura, sendo xi asterisco um ponto que pertence a esse intervalo de xi menos 1 até xi. Então aqui está a representação no retângulo de tudo isso que eu acabei de falar. Está aqui um retângulo I, onde nós podemos visualizar aqui a largura do retângulo e a altura do retângulo. Agora imagina esse intervalo de A até B com n retângulos, ou seja, imagina agora nós dividindo essa região, aproximando essa região por n retângulos. Aqui nós só temos representado um para você ter uma ideia de como são estes retângulos. Se pensarmos em n retângulos para aproximar a área de R, então a área aproximada dessa região pode ser calculada pela soma de Riemann. Então vai ser o somatório de I igual a 1 até N. N é a quantidade de retângulos, de f de xi asterisco menos g de xi asterisco vezes ΔX. f de xi asterisco menos g de xi asterisco é a altura de cada retângulo. ΔX é a largura de cada retângulo. Fazendo n tender a infinito, a área A da região R será calculada pelo limite. Então, a área vai ser igual ao limite
da soma de Riemann com n tendendo a infinito. Ou seja, então a área vai ser igual ao limite do somatório de i igual a 1 até n de f de x e asterisco menos g de x e asterisco vezes ΔX, com n tendendo a infinito. Uma observação é o seguinte, que quando n tende a infinito, o ΔX, que é a largura de cada retângulo, vai tender a zero. Ou seja, quanto maior for a quantidade de retângulos, os retângulos vão ficando cada vez mais fininhos, né? Porque os retângulos têm a mesma largura. E aí você vai reduzindo a largura dos retângulos. Isso é intuitivo, eu falei de forma bem intuitiva, só uma pequena observação. Se esse limite aqui existe, ou seja, se esse limite aqui existe, então nós podemos dizer que essa função, né, que f de x menos g de x é integrável, e nós podemos escrever esse limite como uma integral definida. Então, nós podemos escrever esse limite do seguinte modo. Então, a área vai ser dada pela integral definida de a até b de f de x menos g de x dx. Então, a área da região R pode ser calculada por meio desta integral definida. Integrar em relação a y. As áreas de algumas regiões ficam mais simples de serem calculadas se considerarmos x em função de y, e assim a integral pode ser calculada em relação à variável y. Bom, isso vai depender do problema da área que você quer calcular. Em alguns casos vai ficar mais fácil se você resolver a integral em relação à variável y e não em relação à variável x, como vimos anteriormente. Consideremos a região delimitada pelas curvas x igual a f de y e x igual a g de y igual a a e y igual a b, sendo f e g funções contínuas no intervalo de a até b, e g de y menor do que ou igual a f de y para todo y que pertence ao intervalo de a até b. Abaixo nós temos no gráfico a representação dessa região que foi descrita neste segundo tópico. Podemos pensar agora que a área da região pode ser aproximada pela soma das áreas de n retângulos, como fizemos anteriormente. Porém, agora nós temos o seguinte, olha, n retângulos de altura ΔY e largura f de yi asterisco menos g de yi asterisco para yi um ponto que pertence ao intervalo de yi menos 1 até yi. Vejamos aqui no gráfico a representação de um destes retângulos. Nós temos n retângulos, aqui nós estamos vendo um. Observe agora que nós temos que a altura do retângulo é ΔY. E nós temos também o seguinte, aqui nós temos a representação de um intervalo i menos 1 até yi. Ficou ruim aqui de enxergar, eu estou escrevendo de novo. E neste ponto, neste intervalo, nós temos um valor yi asterisco. Então, a largura do retângulo, essa largura aqui, olha, a largura vai ser dada por f de... Aqui nós temos a função f, né? E aqui a g. Então, a largura vai ser f de yi asterisco menos g de yi asterisco. Observe que aqui nós estamos... nós rotacionamos o retângulo como fizemos em comparação ao que fizemos anteriormente, né? Então, nós estamos fazendo agora em relação a y. De modo análogo ao que fizemos anteriormente, nós podemos pensar em aproximar a área da região R pela soma das áreas de n retângulos.
Então, é o seguinte, se pensarmos em n retângulos para aproximar a área de R, então a área aproximada dessa região pode ser calculada pela soma de Riemann. Então, vai ser somatório de I igual a 1 até n, em que n é a quantidade de retângulos, de f de yi asterisco menos g de yi asterisco, f de y asterisco menos g de y asterisco é a largura de cada retângulo, vezes ΔY. ΔY agora é a altura de cada retângulo. Fazendo n tender a infinito, então aqui à direita nós temos a representação de apenas um destes retângulos. Fazendo n tender a infinito, ou seja, a quantidade de retângulos tender a infinito, a área A da região R será calculada pelo seguinte limite. Então, a área vai ser o limite deste somatório, de I igual a 1 até n, de f de yi asterisco menos g de yi asterisco, vezes ΔY, quando n tende a infinito. E se esse limite existe, então a função ela é integrável e nós podemos escrever este limite como uma integral definida. Então, a área vai ser igual à integral definida de A até B de f de y menos g de y dy. A diferença aqui é que, para este problema, para calcular a área desta região R, fica mais simples de se resolver a integral, de calcular essa área, fazendo a integral definida em relação a y e não em relação a x. Então, em alguns casos, isso pode ser mais fácil. Então, em alguns casos, você vai perceber que é mais fácil se a gente resolver o problema integrando em relação a y. Bom, pessoal, então com isso nós finalizamos esta videoaula. Essa videoaula nós apenas apresentamos a ideia, o conceito para se calcular a área entre curvas. E nas próximas videoaulas nós vamos resolver alguns exemplos para fixar o que foi aprendido nessa videoaula. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.